Procrastinação crônica, como sair do ciclo vicioso de adiar tudo? Você já se pegou preso em um constante hábito de adiar todas as suas tarefas? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos identificar o que é que causa a procrastinação crônica e como sair desse ciclo vicioso de ficar constantemente adiando as nossas tarefas. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação para vocês aprenderem coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje sobre a procrastinação e como sair desse ciclo vicioso de adiar todas as tarefas. Mas o que é de fato a procrastinação crônica? A procrastinação é muito mais do que simplesmente adiar de vez em quando para fazer uma tarefa ou às vezes deixar para depois, colocar uma outra tarefa no lugar. A procrastinação crônica é quando você passa a naturalizar e a normalizar o ato de adiar tarefas. Então, toda tarefa que você vai fazer vai acontecer esse adiamento, vai acontecer essa procrastinação, além de influenciar no seu bem-estar e na sua qualidade de vida, atrapalhando assim a sua produtividade e a sua autoestima também. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas você sempre encontra outras tarefas para fazer naquele momento, ou até mesmo perde tempo passando ali o feed das redes sociais. Isso é muito comum para um procrastinador crônico. Mas é importante a gente entender que a procrastinação, ela acontece por diversas razões. Nem sempre é por uma preguiça, nem sempre é só porque você não está a fim de fazer naquele momento. A procrastinação, principalmente a crônica, vai trazer inúmeras razões por trás e que são razões mais profundas. Existem justificativas mais profundas para essa adiação, para esse adiamento das tarefas. A primeira razão, e assim é uma das mais clássicas, é a falta de clareza. Então, muitas vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas a gente não sabe como começar, a gente não sabe o que é mais importante naquele momento ali. Então, a gente adia, a gente deixa para depois. Então, essa falta de clareza vai fazer com que a gente não saia do lugar e fique procrastinando para poder fazer aquela tarefa ou para se dedicar àquele projeto, enfim, independente de qual seja a tarefa. A gente precisa ter clareza para saber exatamente o que a gente precisa fazer e em que momento fazer. A primeira razão, então, é a falta de clareza no objetivo, onde a gente quer chegar e o que a gente deve fazer para que isso aconteça. A segunda razão são tarefas intimidadoras. O que isso quer dizer? Aquelas tarefas que a gente julga mais difíceis ou que são mais complexas, são maiores, aquela tarefa que quando a gente pensa, só de pensar já bate aquele desespero e a gente automaticamente adia aquela tarefa. Então, muitas vezes, uma tarefa longa, uma tarefa extensa, uma tarefa difícil, a gente vai ter esse hábito de procrastinar. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem que ler um livro ou tem que escrever um artigo, tem que fazer o TCC. São tarefas grandes, tarefas que vão ser difíceis e demoradas, então naturalmente a gente já procrastina, a gente já tem esse padrão de comportamento de procrastinar. A terceira razão é a busca por recompensas rápidas. Então, principalmente nos dias de hoje, nós estamos muito acostumados com a dopamina fácil e rápida. Quando a gente está ali no celular, por exemplo, vendo as redes sociais, a gente tem essa descarga de dopamina muito imediata. Então, a gente fica acostumado com essa dopamina rápida e quando a gente pensa em uma tarefa que vai ser mais a longo prazo, quando a gente pensa numa tarefa que vai demandar mais energia, a gente já automaticamente já procrastina para essa tarefa, porque o momento do bem-estar dela vai demorar muito. Então, a gente quer uma recompensa rápida, a gente quer se sentir bem mais rápido. Então, essa é a terceira causa da procrastinação crônica. E a quarta justificativa é a ansiedade e o perfeccionismo. O que acontece? Quando a gente tem ali uma tarefa, a gente quer fazer algo, só que a gente acaba procrastinando porque a gente tem uma certa ansiedade e esse perfeccionismo que vai muitas vezes nos paralisar ao invés de nos ajudar. Então, a gente fica com medo de fazer aquela tarefa por ainda não ter o conhecimento necessário, por ainda achar que não está perfeito, que não está da melhor forma. Então, a gente procrastina, a gente adia, evita de fazer essa tarefa porque não vai ficar perfeita, não vai atingir a perfeição que a gente gostaria. Então, a gente precisa alinhar a expectativa para poder entender que
No primeiro momento não vai ficar perfeito, não vai ficar incrível, mas é no processo que a gente aprende e que a gente consegue desenvolver melhor aquele projeto. A procrastinação acaba trazendo diversos problemas na nossa vida, a gente enfrenta diversas dificuldades porque ela traz prejuízos, a gente acaba se sentindo mais ansioso, mais estressado, muitas vezes até culpado também após aquele momento de procrastinação, porque a gente não fez o que deveria fazer. Então, por isso a gente precisa ter esse cuidado com a procrastinação para a gente, de fato, conseguir alcançar os nossos objetivos e diminuir esse estresse e essa ansiedade. Como, então, que a gente pode quebrar esse ciclo da procrastinação e realmente fazer tudo aquilo que precisa ser feito? Então, o primeiro passo é a identificação do problema. É a gente realmente assumir com humildade e verdade que tem um problema e que esse problema precisa ser solucionado, que a gente precisa encontrar soluções, a gente precisa encontrar estratégias que vão nos ajudar a quebrar esse ciclo da procrastinação crônica. Então, realmente, o primeiro passo é identificar o problema, porque a partir do momento que a gente aceita que a gente tem um problema, é que a gente vai começar a buscar soluções. Enquanto a gente não percebe que tem um problema, a gente não fica buscando soluções para ele. Então, por isso que é tão importante nesse primeiro passo, identificar e aceitar o problema. Nesse passo de identificar o problema, é importante também a gente perceber quais razões, quais são os gatilhos que nos levam à procrastinação. Então, por exemplo, toda procrastinação é acompanhada de um gatilho, alguma coisa despertou para que aquela procrastinação aconteça. Então, por exemplo, eu vou à academia todos os dias pela manhã, mas se eu sair no dia anterior e dormir tarde por algum motivo, fiquei vendo série até tarde, alguma coisa assim, no outro dia eu vou acordar cansada e eu vou procrastinar para ir na academia. Então, eu já sei que o fato de dormir tarde é um gatilho para que a procrastinação no dia seguinte aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar de dormir tarde. É claro que se acontecer alguma festa, alguma situação, assim, um aniversário, alguma coisa, eu vou deixar de ir na academia, não tem problema. Mas eu falo assim, no dia a dia, eu vou evitar esse gatilho para que no outro dia eu não falte, não procrastine, enfim, para que eu consiga cumprir com o meu objetivo. O segundo passo é use a técnica da primeira ação. O que isso quer dizer? Muitas vezes a maior dificuldade naquela tarefa é o momento inicial, é iniciar. Ao longo do momento que você está ali imersa naquela tarefa, ela não é tão difícil assim. Mas iniciar, o primeiro passo é muitas vezes o mais difícil, é o que a gente mais procrastina. Então, utilizando essa técnica da primeira ação, se você precisa, por exemplo, escrever um artigo, escrever um TCC, você vai começar abrindo o documento e colocando o título. Só isso. É claro que ao longo do período ali que a gente for fazer isso, a gente acaba se envolvendo com aquela ação e a gente acaba fazendo mais do que só colocar o título. Só que isso é você ir enganando o seu próprio cérebro para que você consiga, de fato, alcançar o seu objetivo, que é escrever aquele artigo, escrever o TCC, enfim. O terceiro passo é utilizar a técnica Pomodoro, que é uma excelente ferramenta de gestão de tempo, que é basicamente dividida em blocos de tempo, blocos de 25 minutos de foco intenso, intercalados com blocos de 5 minutos de pausas. Então, naquele momento que você estiver imerso, você vai estar livre de distrações, você vai estar realmente focado naquela tarefa e vai, assim, evitar a procrastinação. O quarto passo é um passo assim que eu gosto bastante, que é o sistema de recompensas. É você realmente, olha, conseguir fazer aquela tarefa que eu me propus, conseguir finalizar a semana de treinos que eu gostaria sem procrastinar. Então, no final de semana eu vou me recompensar de alguma forma, vou assistir um filme que eu queria ver, vou fazer um lanche que eu estava com vontade. Então, assim, você vai se recompensando e aumentando as suas doses de motivação. Isso é muito importante porque aí a gente vai se motivando ao longo do processo, porque muitas vezes a gente não vai estar motivado, a gente não vai estar com vontade de fazer o que precisa, mas essas doses de motivação vão nos incentivando ao longo do processo. A procrastinação crônica, ela é um hábito, mas ela pode sim ser superada através dessas estratégias e outras diversas estratégias que a gente pode implementar no nosso dia a dia para sair desse ciclo vicioso de adiar todas as tarefas. Quando a gente tem um pouco mais de controle sobre as nossas ações, a gente de fato vai conseguir alcançar os nossos objetivos e as nossas metas. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.